Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Amém, meus queridos? Quero falar hoje sobre multiplicação, e usando como base o texto de Mateus capítulo número 28, aonde a ordem é clara: ide e fazei discípulos. Quem falou essas palavras? O próprio Jesus. Falando com quem? Ele estava falando isso com seus discípulos. Ele estava instruindo os seus discípulos para que esses discípulos pudessem ir e fazer outros discípulos, ou seja, multiplicar aquilo que ele começou. Então Jesus está orientando seus discípulos: olha, meus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Meus discípulos, ide por todo o mundo, por toda a terra, fazei discípulos e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a guardar a palavra que eu vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então a ordem para os discípulos era clara, para que eles pudessem ir e para que eles pudessem fazer o quê? Fazer o que Cristo fez com eles, tornando pessoas discípulas do Senhor Jesus Cristo. Quantos discípulos eram? Quantos, gente? 12. Jesus, então, trabalhou com 12. Hoje, só para você ter uma ideia, em torno de 1/3 da população dessa terra é cristã. Então, Jesus parte para 12 e hoje, 2024, 1/3 da população do planeta é cristã, por causa da multiplicação. Você sabia que Jesus gastou do seu tempo? Eu gostei da música, aquela música, é Ele, né? Por Ele estou gastando a minha vida. Você sabia que Jesus, do tempo que ele esteve aqui na terra, 70% do tempo dele ele esteve só com seus discípulos e 30% com o resto da turma. É paralítico, é cego, mudo, endemoniado, encrenqueiro, trapalhão. Mas o tempo todo ele passou, 70%, 73%, diz os estudiosos, que Jesus passou com os discípulos. Mas que isso? Por que será que ele passou tanto tempo com esses discípulos? 70% do tempo ele investiu em gente para multiplicar aquilo que ele fazia. E por isso o evangelho chegou até nós hoje. Então Jesus sentou com esses homens e ensinou, doutrinou, moldou, mostrou como era, ensinou a fazer, fez experiências, para que esses homens pudessem multiplicar. E por causa desse trabalho, por causa deste investimento que Jesus fez nesses homens, o evangelho chegou até nós. E por isso nós estamos aqui hoje, nesse culto, pregando a palavra de Deus. Amém, meu querido? Investimento que Cristo fez na vida dos discípulos. Olha que bonito que está escrito em João 14, 12. Abre lá comigo. João capítulo 14, verso 12. João capítulo 14, verso 12. Digo-lhes a verdade,
Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Talvez você já ouviu esse versículo, talvez não. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Olha que bonito. Se você crê, você fará as obras que Jesus faz. Que obras Jesus fez? Jesus fez. Jesus era o restaurador de vidas. Jesus era o curador das pessoas. Então, se você crê, você pode ser um restaurador de vidas. Você pode dizer amém comigo aí? Se você acreditar, se você crê. Mas ele está falando o seguinte, ó: se vocês acreditarem em mim, se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço. Mas digo mais: vocês não só farão as obras que eu faço, mas vocês farão obras maiores do que eu faço. Porque eu já estou indo para o Pai. Presta atenção, o que Jesus está dizendo? Vai chegar o tempo que eu não vou estar fisicamente mais com vocês. Vai chegar o tempo que eu não vou estar mais orientando vocês aqui na terra, olhando, mostrando como faz, ou trazendo um feedback para vocês. Vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui. E nesse tempo que eu não estiver mais com vocês, vocês farão obras maiores daquelas que vocês me viram fazer, porque vocês foram criados para multiplicar em nome do Senhor. Ele está dizendo, vai chegar o tempo, eu não estou aqui mais, agora é com você, Pedro, agora é com você, João, agora é com você, Felipe. E agora, vocês vão fazer obras maiores daquelas que vocês me viram fazer. Isso é maravilhoso demais, sabe por quê? Porque Deus nos criou para multiplicar. Você pode dizer amém? Deus te criou para multiplicar. E é sobre isso que eu queria falar aqui rapidinho, dando essa introdução para você, que Jesus investiu tempo com os discípulos, que Jesus criou aqueles homens para que eles pudessem multiplicar. O Evangelho chegou até nós. Nós estamos aqui hoje por causa de pessoas que receberam a Cristo. Você sabia que você está aqui hoje porque teve gente que de repente orou por você? Você nem sabe. Talvez sua família, talvez sua mãe, talvez seu pai, talvez um vizinho. Ficava lá, era vizinho seu. Olhava lá e falava, meu Deus, tem misericórdia do Max. Coitado da Priscila, o Senhor ajuda ela, pai. No caso, você já era convertido, né, irmão? Só exemplificando, tá? Então, teve gente que orou por você. Amém? Teve gente que orou por mim, para que eu me convertesse. Na minha família ninguém era crente. Uma família toda quebrada, toda arrebentada. Mas eu tenho certeza, alguém colocou a minha casa em oração. Alguém colocou você em oração. Amém, queridão? Para que você recebesse a palavra de Cristo. Para que você encontrasse a Jesus. Para que você tivesse o contato com Ele. Então, muita gente envolvida, desde os discípulos aqui, para que o Evangelho chegasse até nós. E nós fomos criados para multiplicar. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou. Abençoar significa uma autorização para prosperar. E disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus os abençoou e disse para eles duas coisas, sejam férteis e multipliquem-se. Fala comigo, seja fértil e multiplique. Fala para o seu irmão, seja fértil, irmão. E multiplica aí. Os casados aí falou meio assim, ressabiado, né? Vou olhar para minha mulher, vai seja fértil, multiplique. Calma, tá tudo bem. É sobre a vida toda, pode ser sobre isso também, né? Mas pela fé. Então, houve ali uma bênção, então, ó. Sejam férteis
e multipliquem-se. Essa foi a bênção que Deus trouxe ali para eles. Fertilidade tem a ver com multiplicação. Quem é infértil não multiplica. Fertilidade tem a ver com a multiplicação, porque quem é infértil não multiplica. Vocês já pararam para observar o trabalho das abelhas? Qual que é o trabalho das abelhas? Elas vão de flor em flor pegando néctar. E quando a abelha ela entra numa flor, você já viu aquele espelhinho que ela tem no corpo? O pólen gruda naqueles pelinhos, e ela sai com o pólen de uma flor e ela voa para outra flor. Ela vai numa flor, olha para você ver, até na natureza as coisas são perfeitas, que ela sai de uma flor macho e voa para uma flor fêmea, com o pólen da flor macho, e ela fecunda a flor fêmea com o pólen. Você sabia que 80% da frutificação das plantas que têm flores vem das abelhas? Por causa do trabalho, desse trabalho de fecundação. As abelhas são verdadeiras multiplicadoras da vida por esse trabalho. Porque fertilidade tem a ver com multiplicação. O que é infértil não multiplica. Ela sai de uma flor, vai para outra flor, para outra flor, para outra flor, e ela então faz ali o trabalho de polinização, que se chama. E quando uma flor fecundada pelo pólen da outra flor, ela vai gerar flores e frutos, ela vai multiplicar. Você foi criado para multiplicar em nome de Jesus. Você foi criado para multiplicar. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho ali que a gente tem que sair daqui hoje com o coração despertado. Eu fui criado para multiplicar. Eu fui criado para multiplicar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 21. Abre lá comigo Mateus capítulo 21, verso 17. Mateus capítulo 21, verso 17. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê fruto de ti. Imediatamente a árvore secou. O que nós aprendemos com esse texto? A figueira tinha folhas. Jesus sai de Betânia, e ele está com fome, vê a figueira, cheia de folhas, e decide então ir lá para pegar um figo, comer, se alimentar. Quando ele chega, percebe que não tem nada. Quando não tem nada, é infértil, não multiplica. E ele fala: nunca mais tenha nada de você. Imediatamente aquela figueira secou. Mas o que a gente aprende com isso? Que a figueira tinha folha. Ao longe parecia que podia alimentar alguém, mas quando chegaram perto só tinha aparência, não era fértil, não multiplicou e por isso morreu. Sabe que tem gente bonita, tem gente arrumada, tem gente que fala bem, mas quando você chega perto não tem nada para te oferecer e só tem morte na boca. Você sabe que tem gente que quando você olha é igual uma figueira com folha, uma maravilha, mas quando você chega perto, quando você se aproxima, quando você estreita uma amizade, não tem nada para oferecer de vida de Deus, só tem morte na vida para influenciar a nossa vida. Então tome cuidado com as pessoas com quem você anda, os ambientes que você está, as mesas que você assentam, porque tem gente com aparência de crente, mas não é crente. Tem gente com aparência de piedade, mas não tem piedade nenhuma. Tem gente com aparência de misericórdia, mas não tem misericórdia. Jesus chegou perto de um lugar, tinha uma aparência, ele viu, tinha bastante flor, bastante folha. Vamos lá, deve ter figo pra caramba. Chegou lá, não tinha nada.
Infertilidade tem a ver com morte, com sequidão. Meu irmão, eu queria que você saísse daqui com uma palavra no seu coração. Você foi criado para multiplicar. E eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Quando você multiplica, tem vida. Amém? Quando você não multiplica, tem infertilidade e tem morte. Talvez a sua vida está nessa ruindade que está. Talvez a sua vida está sem sentido ou propósito. Sabe por quê? Porque você não está multiplicando. Você não produz, você não multiplica e por isso a sua vida está ruim. Eu vou te falar uma coisa assim, não existe vida cristã sem contribuição. Não existe vida cristã sem contribuição. É um ledo engano você querer ser cristão e não querer contribuir com pessoas, se relacionar com gente. Não existe isso. E aí o que acontece? Mas eu quero viver assim, pastor. Não, maravilha. O que acontece então quando você decide viver assim? Fica ruim a vida, fica sem sentido, sem propósito. Você foi criado para multiplicar. Multiplicar tem a ver com fertilidade, fertilidade tem a ver com vida. Se você não multiplica, você fica infrutífero. Infrutífero você morre. Você perde o sentido da vida, você perde o propósito. E a sua vida não floresce. A sua vida não se encanta por Cristo. Hoje eu gostei das músicas que cantou aqui, Guilherme. Foi bonito, alvo mais que a neve. Os irmãos aqui, um fogo só. Muitos aqui, quando cantaram essa música, sentiram no coração, talvez se lembrar quando encontrar com Cristo, talvez ouvir essa música num filme, talvez vir em algum lugar, mas o desejo, a vontade, a adoração ao Senhor, ela volta, ela vem assim dentro de nós. Pô, que maravilha, é por Ele. Ele me resgatou, Ele me lavou, Ele me tirou de um lago de pecado, de um mundo de pecado, e me colocou num lugar agora abençoado. Meu irmão, se você não tiver o sentido da salvação na sua vida, se você não vibrar porque você foi salvo, se você não vibrar por Cristo, talvez você está infrutífero e talvez você está morrendo. Deus nos chamou para multiplicar. Quem aqui já comeu o bolo da Ângela Bolos? Quem aqui já comeu o bolo da Ângela Bolos? Bom ou não? Recomendo ou não? Caro ou não? Mas é bom. Se você não comeu o bolo da Ângela, não ganha nada que fazer propaganda para não come, mas inclusive se você pegar um bolo, você tem que encomendar 7 dias antes, tá? Se chegar amanhã e querer pegar o bolo depois do almoço, você não pega, tem que ser pelo menos uma semana antes. Ali em frente da Unimed. Bolo top, irmão. Você come, eu não comi um bolo igual daqui. Bolo é caro, mas o bolo é bom. Por isso que a gente come uma vez por ano. Bolo é bom. Quando você come um bolo, ô Fabi, você tá aí, mas o seu bolo é maravilhoso também, meu querido. Aquele bolo de café, não existe outro. Quem comeu o bolo de café da Fabi ali? Bom ou não? Bom, bonito e barato. Ê, glória. Você come um bolo gostoso, uma comida gostosa, vai no restaurante, quando você encontra com um amigo, o que você fala? Rapaz do céu, comi um bolo. Fui num restaurante, comi uma picanha, mas quando é ruim também você fala, não fala? Ih, rapaz, fui num lugar, fui almoçar na casa do irmão, misericórdia. Sangue do Cordeiro. Então, quando é bom, você fala, porque, e o Evangelho? Nós fomos criados para multiplicar, irmão. O Evangelho é bom, sim ou não? É resgatador, salvador, mas e aí? É tão bom que eu não falo nada. Deus nos criou para multiplicar. E talvez, se você não está multiplicando, talvez a sua vida não está fluindo, e você está morrendo, você está perdendo a vida, é porque você precisa tomar uma postura, uma posição de multiplicação. Vou te explicar aqui, presta atenção. Todo mundo está enxergando aqui? Ok?
Presta atenção, gente. O que é Oi. Tá bom, sim? Estão enxergando aqui, gente? Sim ou não? Pessoal com miopia, astigmatismo, tá todo mundo enxergando? Tudo certo? Ó, a gente pode trabalhar com a soma ou com a multiplicação. E aí você já deve ter ouvido assim, o cara falar assim, ô pastor, estou aí para somar com a igreja. Quem já ouviu isso aí? Estou aí para somar com a equipe, você entrou num trabalho novo, estou para somar, isso é importante, extremamente importante. Mas o evangelho, ele chama a gente para multiplicar. Dois, três, quatro e 5. Olha que diferença quando você soma e quando você multiplica. Quanto que é 1 com 2 dá? 3 com 3 dá? 6 com 4? 10 com 5? Um vezes 2? 2 vezes 3? 6 vezes 4? 24 vezes 5? Deus te chamou para multiplicar. Você pode dizer amém? Deus te chamou para multiplicar. E aí eu estava estudando sobre isso aqui e pensando, mas que engraçado, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? A adição, a soma tem a ver com agregar algo para si. A adição, a soma, você traz algo para si. A multiplicação, você produz algo para o outro. Sabe o que acontece? Você já deve ter escutado, ou se não escutou, sobre os crentes consumidores. Alguém já ouviu esse termo, crente consumidor? Quem já ouviu? O que é o crente consumidor? É o cara que vai na igreja para consumir o culto, para consumir o pastor, a estrutura da igreja, enfim. São os crentes consumidores. Está errado? Não, tem crente consumidor. Está tudo certo. Ele não produz nada, ele não faz nada, não ajuda nada, enfim, ele consome, ele vem, ele gosta, enfim, das igrejas, né, tem os crentes consumidores. Mas o que esses consumidores querem? Eles querem adicionar à vida deles alguma coisa. Né, a pessoa conhece a palavra, é importante eu ir no culto, é importante eu estar na igreja, então eu estou adicionando coisas na vida. Eu gosto lá do Amor de Família, porque o pastor Dimar, ele conversa comigo, ele me dá atenção, oh, que benção, então tem algo que eu estou agregando para a vida dele. Eu gosto de ir lá na igreja do Mega Reino, porque lá tem um louvor bonito, e tem lá uma classe lá só para os adolescentes, aquilo ajuda lá os meus filhos, então a igreja está agregando alguma coisa para ele consumir lá. Está errado? Não, está certo, tem que ser assim mesmo. Agora, quando eu trabalho com multiplicação, eu estou produzindo algo para outro. Aqui que é o grande detalhe, meu irmão. Por isso que Deus nos chamou para multiplicar. Quando lá em Gênesis Deus abençoa o homem, fala para ele multiplicar e encher a terra, ele está dizendo o seguinte, olha, espalhem a minha essência por todos os lugares que vocês estiverem por meio da multiplicação, e essa multiplicação vai estabelecer domínio, essa multiplicação vai estabelecer governo, essa multiplicação vai estabelecer algo que eu estou colocando para vocês, eu quero a minha essência esparramada, e a minha essência esparramada vem pela multiplicação. Quem frutifica domina, e quem é infrutífero é dominado. Deus falou para o homem, carreguem a minha essência por todo lugar que vocês forem. Como?
Sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Então a multiplicação é quando sai uma parte minha e vai para outro. A adição é quando eu trago para mim. Ah, eu quero uma igreja bonita. Ah, eu quero um pastor que me atenda. Ah, eu quero uma classe dominical que me ajude. Ah, eu quero um curso que me sustente. Ah, eu quero orientação. Ah, eu quero receber a mensagem de bom dia na segunda-feira. Ah, eu quero que os irmãos me cumprimentem. Eu quero que os irmãos me visitem. Eu quero e eu quero. Me dá, me dá, me dá. Infrutífero. Morre. Nós fomos criados para multiplicar, para abençoar, para trazer mais gente, para tocar. Não que a gente não vá produzir, ajudar pessoas, não é isso. Mas não pode ser só isso. Eu quero hoje que você saia daqui, cara, você tem que multiplicar em nome de Jesus. Você não pode ficar aqui na igreja 10 anos mamando a teta da vaca. 10 anos. E aí, irmão? Pastor, foi meu aniversário, vocês não cumprimentaram eu. Pela 10 anos, irmão. Está na hora de você multiplicar em nome de Jesus. Você tem que multiplicar, querido. E aí, irmão, como é que tá? Jeitando, né, pastor, a vida. E aí? E aí? Multiplica. Multiplica. E eu não estou falando isso aqui da igreja só não. Multiplica na sua casa, multiplica no casamento, multiplica no trabalho, multiplica na sua vida. Multiplica em nome de Jesus. Você está lá no seu trabalho lá, quer ganhar mais, multiplica lá. Faz por merecer. Corre atrás. Seja um multiplicador, um abençoador, você vai ver, você vai ganhar mais. Se você não ganhar lá, você sai de lá e ganha mais em outro lugar. Seja um multiplicador. Está no casamento? Multiplica lá. E aí, irmão, como é que tá? A minha mulher é isso, aquilo, outro, a minha mulher não dá atenção, não me ama como antigamente, não me beija como antigamente. Você está com 20 anos de casado, ela não é como antigamente, ela não é, tem 20 anos a mais já que você casou com ela. Ela já está diferente do corpo, o beijo dela já não é igual, o bafo já aumentou. Meu irmão, não é igual mais. Multiplica, abençoa essa mulher que vive com você hoje. Já faz 20 anos que está casado, 10 anos, 5 anos, 2, 1, não sei. Abençoe ela hoje. Abençoe seu marido hoje. Abençoe seu trabalho hoje. Abençoe suas coisas hoje. Multiplica em nome de Jesus. Larga de ser parasita, só quer mamar na teta da vaca, só quer sugar para você. Larga de ser parasita e seja um multiplicador em nome de Jesus. Põe amor nas palavras que eu estou te falando. Se você multiplicar, você vai ter vida. Vida com abundância. Você vai brilhar os olhos nessa terra ainda. Porque você vai viver com um propósito, porque você vai multiplicar. Olha o que aconteceu com Elias. Elias, vocês conhecem a história, quem não conhece, vou contar rapidinho, era um profeta do Antigo Testamento. Eles lá serviam outros deuses lá. E aí Elias foi fazer um desafio com as pessoas que serviam outros deuses, em detrimento do Senhor. E ele foi lá, eles faziam um sacrifício antigamente, e mandou fazer um altar de sacrifício, colocar lenha, trazer o animal, tudo para fazer um sacrifício. E aquele sacrifício tinha que ser consumido pelo Deus verdadeiro, mandando fogo e consumir aquele sacrifício. E Elias então chamou lá ele contra 450. E aí vieram os profetas lá, a turma dos outros deuses, lá os pagãos, e falaram, gente, inclusive eu vou dar preferência para vocês. E eles ficaram lá desde cedo até de tarde, e faz oração, e canta, e toca saxofone, faz de tudo, faz oração. Nada acontece, claro, fica orando para a parede. Nada acontece. Chegou de tarde, Elias falou, gente, acabou aí. Dá licença, agora é minha vez mesmo. Aí Elias reparou o altar, fez uma valeta em volta, pegou água, molhou tudo, molhou.
O cara é abusado. O cara, quando crê, o cara é abusado, irmão. Molhou tudo e fez uma oração. Fogo do céu veio, consumiu o holocausto. E todos declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que esse mesmo Elias sai dali. E a esposa do rei, Jezabel, nunca coloca o nome da sua filha de Jezabel, mesmo que você não saiba. Primeiro que o nome é feio. Segundo que representa uma mulher maligna. Jezabel. Falou no outro dia. Amanhã. E eu não me chamo Jezabel se nessa hora você não estiver morto. Pronto, o que aconteceu com Elias? Foi para a caverna, depressão, tristeza profunda. E aí ele ficou na caverna. Sabe o que Elias ficou pensando na caverna? Que entrou em depressão, sabe por quê? O que adianta servir a Deus? O que adianta? O que adianta orar? O que adianta ir na igreja? O que adianta ouvir mensagem do pastor? O que adianta? Não adianta nada. Porque agora eu fiz a obra, eu ajudei alguém, eu abençoei alguém. Sabe o que está acontecendo comigo? Estou decretado a minha morte. Ele falando com Deus e pensando. E o pior de tudo, só eu fiquei. Sabe o que ele disse? Sabe o que está acontecendo na vida dele nesse momento? Ele deixou de viver, por quê? Porque deixou de frutificar, deixou de multiplicar. Por isso ele foi acometido desses pensamentos terríveis. E achando que era só ele a última bolacha do pacote. Mas Deus falou com ele. Existiam muitos outros que também estavam ali e que serviam ao Senhor. Quando você deixar de multiplicar, sabe o que vai acontecer? Infertilidade é morte, morte é o que está acontecendo na sua vida. Por isso que você está desse jeito. Coisas na sua vida não estão fluindo. Coisas na sua vida não estão rompendo. Sabe por que você está infrutífero? Você não está multiplicando. Você só quer receber ainda. E está na hora de você multiplicar. Em nome de Jesus. Porque você foi criado para isso. Para multiplicar. Quem está entendendo diz amém. Agora, que coisa interessante. A multiplicação, gente, é um negócio interessante. Aqui, rapidinho, só para me explicar de novo. Queria que ficasse gravado isso. Digamos que você tem 3 quadradinhos aqui. E aí esses 3 quadradinhos traz outros 3 quadrados. Três, trouxe mais 3, adicionou, virou 6. Quando trouxe, conjecturando aqui, talvez trouxe para um benefício próprio, talvez agregou na vida por algo que podia beneficiar a pessoa. Agora, quando eu multiplico, de mim, vai para outro, eu quero gerar outro. Eu vou gerar outro. Vai sair de mim, vai para o outro. Vai sair de mim, vai para o outro. Vai sair de mim, vai para o outro. Vai sair de mim e vai para o outro. Daquilo que Deus está na minha vida, eu quero derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Daquilo que está sobre a minha família, eu quero derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Multiplicação. Sabe o que nós cantamos agora aqui? É por Ele. Eu gasto a minha vida. Sabe por que a Bíblia diz o seguinte? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele se derramou primeiro sobre nós e nós nos derramamos sobre outros. Você pode dizer um amém aqui, meu querido? Em nome de Jesus. Deus te criou para multiplicar. Eu não sei se vocês estão entendendo. Acho que o pessoal de manhã entendia mais do que o pessoal da noite. Estou brincando. Eu já vou orar. Mateus capítulo 13, verso 8. Abre lá. Mateus 13, 8.
Está falando da parábola do semeador, versículo 8. Outra caiu em boa terra, dando boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. O que significa isso? Ele está falando da parábola do semeador, fala que a semente foi semeada e caiu em vários lugares, mas aqui caiu em um lugar bom, ela frutificou, ela multiplicou. E qual foi a multiplicação? Ele está falando a 30, a 60 e a 100 por 1. O que é multiplicação? A cada semente plantada pode gerar 30. A cada semente plantada pode gerar 60. A cada semente plantada pode gerar 100. Isso é multiplicação. E multiplicação tem a ver com fertilidade. Tem a ver com domínio. Tem a ver com a essência de Deus. Você foi criado para multiplicar em nome de Jesus. O que significa 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Nada. Se nós formos no campo do mais e do menos, o que significa 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Significa nada no campo da adição, no campo do mais e do menos, mas no campo da multiplicação, 5 pães e 2 peixes significa alimentação, significa suprimento. O que significa a sua vida sem frutificar? Nada, mas se você multiplica a sua vida, tem a essência de Deus nessa terra. Uau! Se você multiplica a essência de Deus, está fluindo nos lugares, está fluindo nas casas, está fluindo nos trabalhos, porque você é o multiplicador da essência de Deus que está sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos é que o natural trabalha com a conta do mais e do menos. O sobrenatural trabalha com a multiplicação. O natural trabalha com a conta do mais ou menos. Eu acho que eu vou ver se dá, vou ver se tenho, vou ver se consigo. Está errado não. Mas o sobrenatural trabalha com multiplicação. Eu derramo daquilo que eu tenho, e Deus derrama mais sobre a minha vida. Eu derramo daquilo que Deus já me deu, e Deus derrama mais sobre a minha vida. Eu derramo daquilo que já está comigo, e Deus derrama mais sobre a minha vida, porque eu estou derramando sobre outras pessoas. Lembra de Provérbios 11, 24? A gente sempre fala aqui na oferta: aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda, mas o generoso prosperará. Sabe por quê? Porque ele é um canal onde ele recebe e transmite, ele é um multiplicador. Por isso nunca falta para ele, por isso nunca falta na casa dele, por isso nunca falta no coração dele, porque ele é um multiplicador. Você foi criado para multiplicar em nome de Jesus. E eu também. Amém, queridão? Nós somos criados para multiplicar. Eu não sei, cara. Você pode falar assim: pastor, eu não tenho nada. Não, você tem alguma coisa. Aí... Bom, vocês estão entendendo o que eu estou pregando essa noite? Quem está entendendo? Fala amém para mim, só para mim saber. Porque às vezes a gente está tão empolgado, né? Eu estou tão empolgado com isso aqui. Deus tem falado tanto comigo que às vezes Matemática. 0 vezes 0 é igual a? 1 vezes 0 é igual a? Vai lá, ó, Giovanni, professor. O que é isso? O que é isso, meus irmãos? Nada com nada gera nada. Infrutífero. Não produz nada. Morte. 1 vezes nada gera nada. Tem promessa de Deus, tem bênção de Deus, tem palavra de Deus, mas se você é infrutífero, gera nada. Agora, se tem uma palavra, com uma ação, começa a gerar alguma coisa. Aleluia! Se tem uma palavra de Deus, se tem uma ação sua, começa a gerar alguma coisa. Se tem uma palavra de Deus, se tem 2 passos seu, começa a gerar alguma coisa. Se tem promessas de Deus, se tem passo seu, começa a gerar alguma coisa.
a palavra de Deus, atrelada ao seu desejo de multiplicar a sua obediência, começa a gerar coisas. Agora, sem palavra, não gera nada. Com palavra, sem ação, não gera nada. Palavra com ação, haverá multiplicação. E a essência de Deus estará nessa terra, porque o lugar que você passar é um lugar que vai multiplicar. Eu creio em nome de Jesus. Vai multiplicar. Deus nos chamou para multiplicar em nome de Jesus. Quero orar por você que está aqui essa noite. Se Deus falou com você, o seu coração, tem alguma área da sua vida que precisa multiplicar, e você deseja, eu vou orar por você. Você vai vir aqui na frente, quero ungir você, eu quero orar por você.